Hoje vocês vão aprender a fazer esse sabão caseiro para lavar roupa, super potente e maravilhoso, gente. Já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Então, vamos para a receitinha de hoje. Bom, gente, para essa receita nós vamos começar com a bacia. Aqui eu tenho 6 litros de água e 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá, gente? Adicionei o bicarbonato, agora eu vou adicionar o açúcar. O açúcar vai servir como uma glicerina pra gente, no nosso sabão. Vou adicionar 5 colheres de sopa de açúcar. Essa colher de sopa que eu estou utilizando é aquela mais rasa. Se você for usar aquela colher de sopa funda, só coloca 4 colheres de sopa, beleza? Adicionei aqui, agora eu vou misturar muito bem, até que não sinta mais o açúcar no fundo da bacia. Quando isso acontecer, a gente vai reservar essa bacia e vamos fazer nossa misturinha do sabão, tá? Esse jeito é o mais fácil de fazer, por isso eu sempre passo para vocês assim. Não tem erro, beleza? Já misturei muito bem, já quase não estou sentindo açúcar. Agora eu vou reservar e vamos para a próxima fase. Peguei um outro recipiente, vou colocar 300 ml de óleo. Esse óleo que eu estou utilizando é novo. Se vocês quiserem usar óleo usado, pode utilizar, mas não tem que ter gordura animal, tá? Adicionei agora 300 ml de álcool 70. Vocês podem utilizar qualquer álcool acima de 70%. Vou misturar muito bem, ele vai ficar meio esbranquiçado. Depois que ele ficar esbranquiçado e você não ver mais o óleo separando do álcool, aí sim você vai colocar a soda cáustica. A soda cáustica, eu vou utilizar 6 colheres de sopa de soda cáustica diluída em 300 ml de água. Hoje eu vou passar em colher de sopa, porque muita gente não tem balança, tá? Então vamos fazer na colher de sopa mesmo, para todo mundo conseguir fazer, até mesmo quem não tem balança. Olha, vocês podem ver que já está bem esbranquiçado a mistura do álcool com o óleo. Agora sim, vamos adicionar a soda. Gente, muito importante, sempre quando você usar a soda cáustica em escama e você diluir ela em água, você deixa ela dar uma esfriada, ela voltar a ficar transparente para você adicionar na sua receita. Ó, adicionei aqui, sempre misturando, não pode parar de misturar. E vocês vão ver que vai começar a dar reação. Vai mudar de cor, vai ficar meio amarelado. Depois ele vai escurecer. Vai começar o ponto de vela, que é aquela natazinha que dá em cima do seu sabão. Depois essa nata vai começar a engrossar, vai começar a empelotar e virar uma pasta. Para quem já tem experiência em sabão, faz direto no ponto de vela. Para ensinar, eu não gosto de fazer o ponto de vela porque eu acho mais difícil para quem está começando agora. Então vamos sempre fazer aqui no canal o ponto de traço, que é o mais fácil e simples de fazer. Ó, olha como é que é o ponto de vela, é isso aí, vocês estão vendo? A natinha que está em cima, esse é o ponto de vela. Quem tem experiência já pode passar a nossa mistura direto lá para a bacia, que já vai dar certo. Mas vamos fazer o ponto de traço para não ter erro. Vou ficar misturando aqui por alguns minutos, vou cortar o vídeo para não ficar longo e já volto com vocês com ele já no ponto certo, igual uma pasta. Bernardo, como é que eu vou saber o ponto de pasta? Gente, vai virar uma pasta, a pasta ela vai estar molhada por cima, assim, um brilho. Esse brilho da pasta é o álcool que ainda não evaporou. Vocês vão misturar, 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 até vocês não verem mais essa água em cima da pasta, até ela ficar bem sequinha. Esse é o ponto certo, beleza? Vou misturar aqui e volto com vocês com ele já em pasta. Olha, gente, já virou uma pasta, tá? E agora é só colocar água fervendo pra gente derreter essa pasta novamente. Aqui nesse bule, nessa chaleira que eu tenho, ela tem 1,8 litros de água. Vou adicionar água aos poucos até dissolver tudo, tá? Eu não gosto de colocar água de uma vez só, por quê? Porque agora que a gente tá misturando aí, a quantidade de água fervendo que a gente colocar é indiferente. A gente só quer que derreta o nosso sabão. E se você colocar água de uma vez só nele, enquanto você está misturando, ele vai perdendo temperatura. E vai acabar que você vai ficar tempos e tempos e tempos aí misturando e ele não vai dissolver por completo. Então eu sempre coloco a água fervendo aos poucos até chegar no ponto que eu quero.
tá? Vou misturar aqui, vou colocando a água aos poucos. Quando tiver tudo bem derretido, aí sim nós vamos para a próxima etapa. Vocês podem ver que a água fervendo, ela dilui rapidinho o nosso sabão. Vocês estão vendo que já está quase tudo diluído, só tem um gruminho ou outro. Vou colocar mais um pouquinho de água e já vai estar no ponto certo. Olha, gente, já coloquei toda a água, misturei e olha, já está tudo muito bem dissolvido. Agora eu vou trazer de volta a nossa bacia, que a gente começou a receita, e vamos jogar essa nossa mistura para o recipiente. Gente, muito cuidado nessa hora. Se vocês estiverem utilizando algo de vidro, tá fervendo a água e a água está quente. Pode dar um choque térmico e quebrar o seu vidro. Aí eu já coloquei na água em temperatura ambiente, por quê? Porque esse meu bol de vidro é muito grosso, eu sei que não ia estourar. Mas se vocês forem usar um fininho, pelo amor de Deus, não vai me colocar esse pote de vidro fino direto nessa água em temperatura ambiente que vai dar M, tá, gente? Passei toda a nossa mistura para cá, vou misturar, tô misturando já muito bem, vocês podem ver que a textura dele já até mudou. Agora, o que nós vamos fazer para dar cheiro? Muita gente me pergunta aqui, Bernardo, posso colocar essência? Pode. Bernardo, posso colocar desinfetante? Pode. Bernardo, posso colocar aquele koala? Pode. Bernardo, posso colocar amaciante? Pode. Então hoje a gente vai fazer com amaciante para vocês verem o resultado. Comprei no mercado aqui, perto de casa, esse amaciante Minuano, não é propaganda, tá, gente? Comprei o mais baratinho mesmo para vocês verem como vai ficar cheiroso. É mais para dar o cheiro no sabão, para tua roupa já sair cheirosa, tá? Vou colocando aos poucos o amaciante e misturando, tá? Não tem erro. Eu ia colocar só a metade do amaciante, mas como esse amaciante foi bem baratinho, eu resolvi colocar logo tudo para ficar bem potente e cheiroso o nosso sabão, para não precisar nem colocar amaciante quando acabar de bater a roupa. Tô colocando mais um pouco e olha, gente, o cheiro já começa a exalar. É porque vocês não estão aqui para sentir o cheirinho que tá esse sabão. Fica perfeito. E esse sabão caseiro, não sei se vocês sabem, mas é o melhor sabão que tem para você lavar roupa. Se você tiver alguma roupa encardida aí, aquelas roupas com negócio no sovaco duro, sai tudo. Aquelas toalha branca encardida, se você lavar com esse sabão, sai tudo também, fica branquinha. Recomendo que vocês façam. Sabão caseiro é vida, gente. É o melhor sabão que tem para você lavar roupa. Além de ser barato, econômico e render muito, ainda é melhor dar de 1000 a 0 nesses homens aí da vida que você paga caríssimo. É bom, é ótimo, mas esse aí, ó, não tem nem comparação. Já coloquei todo o amaciante, agora é opcional, tá, gente? Eu vou colocar um corante roxo só para intensificar a cor, mais por estética. Mas se vocês não quiserem colocar, não precisa, tá? E já sei que vocês vão me perguntar, Bernardo, qual é o corante que você usa? Gente, eu uso corante para sabão. Geralmente eu uso corante alimentício ou até mesmo aquele xadrez que vende no material de construção para sabão detergente, que eu não vou usar para lavar roupa. Agora, para lavar roupa, eu uso só o corante para sabão, porque eu fico com medo de manchar as roupas, tá? Ou você pode usar também anil para lavar roupa, porque o anil também ajuda a branquear as roupas mais ainda, tá? Já coloquei meu corante roxo, tô misturando. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar esse sabão descansando por no mínimo 12 horas. Bernardo, para que essas 12 horas? Vocês vão ver, gente. As 12 horas são cruciais para o sabão descansar e ele pegar a consistência desejada. Vocês podem ver que ele está bem aguado ainda, tá? Mas vocês vão ver a surpresa que eu vou ter depois de 12 horas. Esse sabão saiu melhor do que eu esperava. Ficou maravilhoso. Já passou as 12 horas, vocês estão sem entender nada porque a outra bacia está aqui vazia. Gente, o sabão engrossou muito. Eu não sei se foi por conta do amaciante que eu usei, mas ele engrossou demais. O que eu vou fazer? Eu vou colocar metade dele aqui nessa bacia e a outra metade na outra. Vou completar com água e vamos ver quanto vai dar, tá? Tá muito grosso ele, gente. Ele chegou a engrossar de uma tal forma que até parece que ele tá talhado, mas ele não talhou, tá? Ele só engrossou demais.
Vou colocar água até completar ele, gente. Não tem mistério. Agora é só deixar na textura que vocês querem. Não tem erro. Ele deu mais de 30 litros de sabão, essa receita. Então, pode dar menos caso vocês usem outro amaciante. Pode ser que esse amaciante aí devia ter alguma composição nele que engrossou o sabão mais do que deveria. Mas eu achei ótimo que rendeu mais ainda, tá? Vou completar de água aqui, tá? Vou passar tudo para uma bacia só, porque deu tudo numa bacia só. E vou mostrar para vocês o resultado, gente. Olha, sem comparação, ficou muito bom mesmo. Passei tudo para essa bacia azul, tá? Porque ela é maior do que aquela verde. E olha, gente, eu deixei ele descansando por umas 3, 4 horinhas. E ainda ficou grosso e eu coloquei mais água, tá? Olha isso, gente, ficou perfeito para você fazer na sua casa e você economizar muito. E olha a textura dele, gente. Maravilhoso. Se você gostou, deixa aqui nos comentários e me diga o que você achou da receita, porque isso ajuda muito o canal a crescer, tá, gente? Também curta, compartilhe com seus amigos e se você é novo aqui no canal, já se inscreva que aqui tem vídeo toda semana, tá? Agora eu tô com uma programação de aumentar os vídeos por semana, então fica ligado que agora, além de sabão, vou trazer comida também, pão, que eu também sei fazer muito bem, vou trazer para vocês, tá? Tudo que eu sei, vou passar para vocês. Agora vamos fazer aqui o teste da espuma, gente. Coloquei 2 colherzinhas aqui, ó, 3 colherzinhas rasas desse sabão. E olha a espumeira que ele faz, gente, maravilhoso. E o cheiro não tem comparação. E lembrando a vocês, estamos com o clube de membros, tá, gente? Com o clube de membros, você vai ter prioridade nos comentários de resposta, vai ter emojis personalizados do canal e também a gente tem um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, compartilhar receitas, sugestões de receitas aqui pro canal. Vocês podem até passar uma receita de vocês que eu testo aqui para vocês, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário do link do clube de membros, tá? Se você quiser participar. Então, a receita de hoje foi essa. Até a próxima. Tchau, tchau!